Olá, eu sou o professor Robson Lima e nesse encontro falaremos um pouco a respeito da contribuição dos instrumentos ancestrais à construção da performance da música moderna. Para isso, eu vou me utilizar aqui da trompa. Hoje eu trouxe aqui aquela trompa que eu já mostrei. Essa é uma trompa tripla, em um modelo alemão. É uma trompa tripla porque é uma trompa em Fá grave, uma trompa em Si bemol e uma trompa em Fá alto, ou seja, são 3 instrumentos em um só. E alguns podem se perguntar por que eu preciso saber sobre instrumentos antigos, sobre a história dos instrumentos, para eu tocar um instrumento que é moderno, né? E a resposta é, a gente pode pensar em 2 questões. A primeira questão é que esses instrumentos, eles nada mais são que evoluções desses instrumentos ancestrais. E uma questão bem específica da trompa, que talvez pode ser utilizada e pensada também para os instrumentistas de trompete, né? Porque também existiam trompetes naturais, trompetes ancestrais, mas o exemplo que eu quero dar aqui é sobre o concerto número 1 para trompa de Mozart. Eu vou tocar um trecho de 2 maneiras. Vou tocar utilizando apenas uma digitação, ou seja, eu vou simular aqui na trompa tripla uma trompa natural, tá? Vou me utilizar apenas dessa digitação, que é a 4ª posição, 1, 2, 3, 4, e vou me utilizar do movimento da mão dentro da campana. Inclusive, eu vou ficar assim de lado para vocês verificarem exatamente que movimentos eu vou fazer aqui na campana. Vocês devem ter verificado que em algumas notas eu fechava a mão, em algumas notas eu tinha a mão meio aberta e em outras notas a mão totalmente aberta. Isso é uma técnica que eu tinha demonstrado em outra aula a respeito da trompa natural, quando eu fiz toda a escala diatônica utilizando somente o movimento das mãos e a alteração em parciais da série harmônica. Agora eu vou tocar de uma outra forma, utilizando as chaves, utilizando os rotores, utilizando o acionamento das bombas. É o mesmo trecho, sem mexer a mão, somente aqui na digitação. Que tipo de relação pode haver entre a digitação e a técnica da mão? Vejam bem, esse é um concerto que foi escrito não para esse instrumento moderno. Esse é um concerto que foi escrito para uma trompa natural em Ré, com aquela volta um pouco maior. E esse concerto, ele tem um fraseado pertinente, tem um fraseado que existe, tem uma construção de uma frase. E essa construção, ela depende exatamente dos aspectos técnicos da mão dentro da campana. Como, por exemplo, em uma das notas, que é esse Dó sustenido real, que é o Sol sustenido da trompa, eu estou fechando totalmente a campana. Isso tem um diferencial com relação ao timbre do instrumento natural e também com relação à projeção desse som. Logicamente, sons que têm a campana totalmente fechada, eles projetam bem menos que sons com a campana aberta. E isso interfere diretamente na frase que é construída dentro desse concerto. Novamente. Importante entender esse tipo de observação
de como funciona o instrumento ancestral, de como funciona a trompa natural e como funciona a concepção desse fraseado, porque quando a gente vai fazer esse tipo de repertório com uma trompa moderna, foge do contexto da interpretação da época a gente tocar mais forte em determinados sons em que eram produzidos com a campana fechada. Por exemplo, logicamente eu exagerei aqui na nota no dó sustenido, mas só para vocês perceberem que isso vai fugir totalmente do contexto em que a peça foi escrita, né? Então, o trompista, o músico, o trompetista ou qualquer instrumentista que conhece esses instrumentos ancestrais, logicamente ele iria se basear nessas questões da construção do instrumento ancestral para a interpretação, para a criação da performance no instrumento moderno, né? Então, como eu entendi qual o funcionamento da técnica da mão no instrumento antigo, o que me resta fazer para tocar esse repertório no instrumento moderno é apenas entender que tipo de fraseado eu consigo fazer, eu consigo montar com o instrumento moderno. Verifiquem como eu imagino que seja essa interpretação, utilizando as chaves, a trompa moderna. Ou seja, eu tento aqui com as chaves, com o instrumento moderno, simular esse fraseado típico do instrumento para qual a peça foi escrita. Tá certo? Então, essa é uma característica importante para se falar a respeito da importância dos instrumentos ancestrais para a interpretação da música com instrumentos modernos. Tá? E por falar em modernidade, eu gostaria de falar um pouco a respeito da música contemporânea e algumas ferramentas importantes que a gente tem para interpretar esse tipo de repertório. Tá? A princípio, eu gostaria de falar de algumas sordinas, que são esses instrumentos aqui que a gente tem para modificar o som dos instrumentos, né? Eu posso mostrar a princípio essa surdina aqui, que é uma surdina que a gente chama de surdina boucher. Boucher do francês de deixar o som fechado, né? De deixar o som como se fosse com a mão toda fechada, né? Por exemplo, esse mesmo som que eu fiz aqui do concerto de Mozart, com a campana fechada, esse pode ser um timbre bem interessante para ser utilizado na música moderna. E esse tipo de surdina, ele vai servir exatamente para a gente obter com mais precisão esse timbre, né? Quando eu falo mais precisão, eu falo mais precisão na afinação, né? Então o som ele vai sair pela campana e ele não vai se projetar totalmente. Ele vai entrar aqui dentro, né? É uma surdina de metal. E a saída do som vai ser somente esse furinho aqui. Então, vai ser uma saída reduzida. E aí, por isso, a gente tem esse timbre metálico, né? Esse timbre anasalado, né? Os franceses vão chamar isso aqui de cuivre, né? De cuivre, de metal, tá? É assim que funciona. Olha como fica a campana com a saída na surdina, tá? E quando eu toco, o efeito é exatamente esse aqui. Tem uma outra coisa muito interessante a se fazer com esse tipo de surdina, que é interferir na saída do som, interferir na saída do ar, né? Então aqui, nesse caso, utilizando somente o polegar da mão direita, eu posso alterar a saída do som. Veja que legal. Eu vou tocar sem alterar e depois vou começar a fazer a mesma melodia alterando a saída do som. É uma modificação bem tímida,
Mas isso vai se amplificar utilizando esse outro modelo de surdina que eu tenho para mostrar para vocês, que é esse aqui. É um modelo utilizado muitas vezes por trompetistas, por trombonistas, por músicos que se propõem a fazer o jazz, tá? Mas como a saída aqui da campana da surdina é uma saída maior, então eu tenho uma possibilidade maior de modificar esse som, tá? Esse é o timbre dela, sem mexer em nada, sem alterar a saída. Eu também tenho uma outra possibilidade, que é retirando essa parte final da surdina. O timbre ele modifica um pouco. E o que eu ia falar anteriormente, quando eu citei a surdina Boucher, é alterarmos aqui com a mão direita, na saída da trompa, na saída da campana, o movimento que o som vai fazer. Olha que legal. Vocês devem ter percebido que esse repertório é um repertório que se assemelha muito ao modo jazzístico de tocar, né? Que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que são as possibilidades de repertório que podemos fazer com a trompa, tá certo? Uma outra surdina, que é uma surdina mais comum para o repertório orquestral de trompa, são essas duas aqui. Essa primeira uma surdina em metal, né? E essa segunda, uma surdina com tampo de madeira, né? Que são surdinas bem interessantes, que são muito utilizadas no repertório para orquestra, tá certo? Eu vou tocar um pouquinho, a princípio, com a surdina de metal, mas vocês vão perceber que o som é bem parecido um com o outro. Vou tocar um trecho aqui do Dvořák e a gente já vai ficando mais... A gente vai se aproximando aí da questão do repertório, né? Eu só coloco aqui na saída e para vocês entenderem, o som que ele sai totalmente na campana, ele vai sair somente aqui pelas laterais, tá? Eu vou tocar a mesma frase, agora utilizando a surdina com o tampo de madeira. Assim como a outra, de metal, ela altera exatamente aqui na saída do som, né? Se você puder observar aqui o instrumento, a surdina em si, ela fecha toda a saída de som, e o som ele vai sair somente aqui pelas laterais. Então, além de reduzir a quantidade de som que vai ter o instrumento, né, o volume sonoro do instrumento, também ele vai alterar no timbre, tá? Provavelmente, esse aparelho, a surdina, ele também alteraria na afinação do instrumento, né? Porque a gente vai estar colocando uma ferramenta que vai mudar o tamanho do instrumento. Porém, isso só vai acontecer nessa surdina pequena aqui, somente na surdina Boucher, porque essa aqui, ela já tem uma tecnologia de afinação e a quantidade o tamanho que eu vou alterar do instrumento, eu vou compensar dentro da surdina, então eu não vou ter problema nenhum com a afinação. Eu vou tocar o mesmo trecho que eu toquei aqui do Dvořák com a surdina de metal.
Observe que quando a surdina é de madeira, o som ele fica mais doce, ele fica mais aveludado, fica mais misterioso. É importante pensar que esse tipo de instrumento, esse tipo de acessório, como as surdinas, eles vão alterar somente no volume de som e eles não vão alterar na projeção. Significa dizer que qualquer pessoa que esteja na primeira fileira da plateia ou na última, elas vão ter a mesma sensação de timbre que esse instrumento tem. Tá certo? Por falar em variedades de sons, eu queria falar um pouquinho a respeito das técnicas estendidas que a gente pode utilizar nesse instrumento, na trompa. Assim como os ancestrais, a gente continua a trabalhar, a tocar a trompa com a mão dentro da campana. Essa é uma ferramenta muito interessante porque, além de nos servir, inclusive essa é uma pergunta muito frequente, aqueles que não conhecem a trompa, eles perguntam, olha, por que você utiliza a mão dentro da campana? Então, já respondendo e falando um pouquinho sobre essa técnica, que acabou se tornando uma técnica estendida do instrumento, a princípio, eu tinha falado sobre a trompa de caça, né, que os trompistas, na verdade, os caçadores usavam com a campana para cima. Depois eu falei sobre as trompas barrocas, né, que eram as trompas que tinham os furos para ajustar a afinação, essa já num contexto musical, né, e não mais esse contexto de caça. E depois a gente tem as trompas naturais, que são as trompas já ali do período clássico, é a trompa que o Beethoven escreveu a sonata em Fá, e essa trompa, ela já tem essa mão aqui dentro da campana, né, que é exatamente quando a gente vai ter aquele movimento da técnica de mão para fazer as notas inexistentes dentro da série harmônica. E isso aqui acaba se tornando uma técnica estendida muito interessante. Além de segurar o peso do instrumento, além de ajustar a afinação mais precisamente, eu tenho aqui a possibilidade de fazer esse movimento de abrir e fechar. Antes eu estava fazendo somente sons abertos, sons meio abertos e sons fechados na trompa natural. Agora, a gente tem a possibilidade de movimentar, de fazer o som totalmente aberto e ir fechando ou ir abrindo. Percebam que efeito interessante faz isso aqui. Então é um efeito muito legal para se utilizar em música popular, para se utilizar em música jazzística. Inclusive, essa maneira de tocar lembra muito as composições do compositor Gershwin, que escreveu para a orquestra sinfônica, mas com esse caráter mais popular, com esse caráter mais jazzístico, né? Então isso é uma das possibilidades que eu tenho de movimentar a mão. A outra possibilidade é fazer, sem a utilização da surdina boucher, um som boucher somente com a mão, diretamente aqui na campana. Então, assim, vocês devem ter percebido que as notas graves, elas se comprometem um pouco. Porém, isso vai soar muito bem com as notas em médio agudo, tá? Outra coisa interessante para fazer, agora não mais com a utilização da mão, mas sim com uma técnica de fazer não só o lábio vibrar, né, que é o que a gente faz para a produção do som do instrumento, mas agora a gente vai fazer também a língua vibrar. A gente tem esse rã que vai funcionar simultaneamente com a vibração do lábio, tá? Então o som vai ser esse aqui, gente, ó, esse som que a gente vai amplificar.
vibração do lábio, mais a vibração da língua. A soma vai ser isso aqui, ó. Lábio e língua vibram simultaneamente. E o efeito no instrumento é fantástico. Isso a gente vai chamar de frulato. E eu posso me utilizar de técnicas estendidas simultâneas. Por exemplo, no final dessa última frase aqui, eu fiz um frulato e usei a mão toda fechada indo para a mão aberta. Vejam novamente como isso funciona. Eu vou virar a campana para vocês verificarem como é que isso funciona. Eu vou continuar vibrando o lábio e vibrando língua, mas vejam como é o movimento aqui da campana fechada para a campana aberta. É assim que funciona essa técnica. Uma outra técnica bem interessante para se fazer são sons metálicos que a gente pode se utilizar. São sons que a gente toca com muita intensidade de ar e depois a gente recolhe e a gente faz esse som reverberar dentro de uma sala de concerto. Isso é muito interessante também, é muito utilizado por alguns compositores modernos e mesmo os mais antigos. Percebam que esse som é fortíssimo, ele dá essa característica dos instrumentos de metais e depois ele recua. Inclusive tem uma observação importante a fazer sobre a trompa. Vocês devem verificar que a trompa é o único instrumento da família dos metais que tem a campana para trás. Ele tem a campana virada para trás. Vejam que o trompete tem campana para frente, todos os flugelhorns têm campana para frente, o trompete baixo, o trombone, né? Existe uma exceção das tubas que tem campana para cima, né? No caso o ophicleide também tem campana para cima, mas nenhum deles tem campana para trás como a trompa. Então a trompa ela tem essa característica de ter esse som misterioso, né? Que vem com a... Que quando você toca, por exemplo, se você está numa sala fechada, se você está tocando em uma catedral, se o trompista ele toca lá no fundo, ninguém vai saber de onde aquele som está vindo. Então essa é uma característica muito interessante do som da trompa, tá certo? Outra coisa interessante a se fazer é um efeito que, na verdade, acaba que era utilizado pelos instrumentos antigos, porque os instrumentos antigos eles não tinham válvula, eles não tinham os rotores, né? Então não dava para fazer o trinado de chave, o trilo de chave, né? Mas existe uma outra técnica que a maioria dos trompistas, inclusive para interpretar o repertório clássico, se utiliza, que é o trilo labial, que é quando a gente... Lembra quando a gente falou da série harmônica? Existem alguns momentos em que a série vai ficar muito próxima, os parciais vão ficar muito próximos. E quando a gente tem parcial de intervalo de segunda, né? Como, por exemplo, o Fá, Sol, Real, ou o Dó, Ré da trompa em Fá, a gente vai utilizar a mesma digitação para essas duas notas. O que vai interferir, o que vai mudar, na verdade, é somente o movimento do meu lábio e a velocidade do ar. Tá? Então, se a gente consegue fazer esse movimento com mais rapidez, então a gente vai obter uma técnica muito interessante também, que é o trilo labial. Podem verificar. E isso pode acontecer em todas as séries. Eu fiz aqui na série de Fá, da trompa em Fá, que é a primeira posição. Posso fazer agora na série de Mi, que é a segunda posição da trompa em Fá. Ó. Posso fazer na terceira e em todas as posições que existem aqui na trompa. E como eu havia falado anteriormente, a gente também tem a possibilidade de fazer simultaneamente
efeitos nesse tipo de instrumento. Por exemplo, eu posso fazer um frulato, eu posso fazer um trilo labial com frulato e posso fazer um trilo labial com frulato e com o movimento da mão. Olha que interessante. Então isso aí vem da imaginação dos compositores e da técnica que o trompista possa ter para executar esse tipo de repertório. Tá certo? Se tratando de repertório, eu gostaria de falar um pouco das possibilidades que a gente tem de repertório na trompa, que é um instrumento, digamos, que foi construído para ser um instrumento de orquestra, um instrumento clássico, um instrumento erudito, né? É um instrumento que se destaca dentro da orquestra sinfônica, mas também existem diversas outras possibilidades, como, por exemplo, a música brasileira, a música popular brasileira. Inclusive, tem trompistas aqui no Brasil que se dedicam a interpretar esse repertório de música popular, como o choro, como o samba, como o baião, tá? Então é possível, sim, tocar um chorinho, um bom chorinho brasileiro aqui na trompa. Posso tentar arriscar aqui. Então, sim, é possível. Também é possível tocar jazz, é possível improvisar nesse instrumento, é possível fazer o repertório principal desse instrumento, que é o repertório de orquestra sinfônica, é possível ser um instrumentista solista, é possível fazer repertório de banda sinfônica. Então, possibilidades são muitas para tocar trompa hoje, na modernidade. Quinteto de metais, a gente tem uma trompa, né? Um quinteto de metais é aquele quinteto que tem uma formação com 2 trompetes, uma trompa, um trombone e uma tuba. Uma formação muito interessante que todo instrumentista de metal deveria passar por essa experiência de tocar nesse tipo de grupo, pelo menos uma vez na vida. Quinteto de sopros, né? O quinteto de ventos, quinteto de madeiras, também tem uma trompa. Vocês podem se perguntar, mas como é que pode um quinteto de madeiras ter uma trompa, que é um instrumento da família dos metais? E aí vem uma coisa muito interessante, uma questão muito interessante, que é o que eu havia falado agora há pouco, do fato da campana da trompa ser para trás, né? Isso vai trazer uma característica muito especial ao som da trompa. Ou seja, a trompa ela vai timbrar, logicamente, muito bem com os outros metais, né? Com trompetes, trompas e trombones, mas também ela vai conseguir timbrar com os instrumentos de madeira, que pela sua construção, pela sua concepção, tem um pouco menos de som que os instrumentos de metais, mas a trompa ela vai se encaixar ali naquele quinteto também. Então, dependendo da técnica, da maneira que se toca, é possível também fazer essa formação com quinteto de madeiras. O quinteto de madeiras ele tem flauta transversal, oboé, clarineta, fagote e a trompa. Outra possibilidade são formações com quartetos de cordas, né? A trompa ela também consegue atuar em repertório clássico, em repertório mais antigo, repertório barroco, ou mesmo música moderna, com essa formação de quartetos de cordas. Existe um quarteto muito famoso, na verdade um quinteto muito famoso, que é o quinteto de Mozart, um quinteto em mi bemol, que Mozart escreveu para um violino, 2 violas de arco e um violoncelo, juntamente com uma trompa solo. Então, isso também é muito interessante, soa muito bem, tá? Outras formações camerísticas de grupos de sopro com grupos de corda, isso também vai soar muito bem. Uma outra coisa que tem uma outra formação, né, que tem muito repertório para trompa, é a formação trompa e piano, né? Então, assim, desde os antigos, eles já escreviam concertos para trompa, existem reduções de orquestra sinfônica para se fazer com trompa, existem composições originais, né? Se a gente for verificar a literatura de trompa, a gente tem as peças do compositor Glier, que são maravilhosas, que são muito bem escritas para esse instrumento e compostas para piano e trompa, originalmente. O próprio Beethoven, que escreveu para trompa natural a sonata em Fá, para trompa em Fá, trompa natural em Fá e o piano forte. Então, assim, possibilidades são diversas
para se trabalhar com esse instrumento. Eu estou falando muito aqui da trompa, mas isso eu me refiro a todos os instrumentos de metais. É possível a gente tocar em qualquer formação que seja com os nossos instrumentos. São instrumentos que, a princípio, nas orquestras, eram apenas para complementar a harmonia, né, como é o caso da trompa, dos trompetes antigos. Esses instrumentos, eles tocavam apenas os tuts, né, tocavam ali junto com os tímpanos, com a percussão, somente para reforçar as cadências, o final das frases. Mas isso era uma coisa mais antiga. Na atualidade, na modernidade, com a tecnologia que nós temos, com a construção de nossos instrumentos, trompas, trombones, trompetes, não importa, mesmo tuba, as pessoas conseguem sim fazer diversos tipos de repertório. Então, estou falando isso para reforçar que os nossos instrumentos de metais, eles são instrumentos muito ricos e eles têm todas essas possibilidades aqui que eu falei, tá certo? Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção, por assistirem essa aula. Eu estou muito contente de poder colaborar, falar dos instrumentos de metais, que são os instrumentos aqui que eu me dedico, né, que eu dedico a minha carreira como instrumentista, principalmente a trompa, mas também todos esses instrumentos curiosos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Gostaria de dizer que esses instrumentos, eles podem... eu posso mostrar para vocês um dia, se alguém tiver curiosidade e quiser fazer uma visita para tocar, para entender como funciona cada um deles. Então, fiquem à vontade, tá certo? Então, deixo aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado e dizer da minha felicidade de estar participando aqui desse projeto, tá? Então, eu sou o professor Robson Lima, trompista e apaixonado pelos instrumentos de metais, e eu queria deixar um muito obrigado, além de um grande abraço para todos vocês que acompanharam essas aulas. Tudo de bom!